Bom dia, muito bem-vindos e bem-vindas para o nosso culto nesta manhã, hoje o segundo domingo do Advento. Queremos celebrar sob a graça e a paz de nosso Deus, que Deus seja conosco, que nós tenhamos um momento agradável, festivo, à luz da palavra de Deus, de comunhão em torno da ceia, em torno da pregação. Quero acolher cada um e cada uma de vocês com as palavras de Lucas 3, versículos 4 e 6. Alguém está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para Ele e todos verão a salvação que Deus dá. Com essas palavras damos as boas-vindas a todos e todas vocês que sintam-se muito bem aqui neste culto. Queremos também acolher aqueles que nos visitam. Então, uma visita eu tenho certeza que tem, que é o casal que está lá em casa, né? O Fábio e a Ivanildo estão nos visitando lá do Espírito Santo, e eu queria convidar, então, junto com eles, aqueles que nos visitam a ficar de pé. Quem tiver de visita aí, então, tem um visitante aqui também, ali, né? Aqui também tem um casal que nos visita. Então, a gente sempre convida os visitantes para ficarem de pé, e agora eu convido os membros que estão aí perto dos visitantes para irem acolher, dar as boas-vindas em nome da comunidade. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui entre nós. É uma alegria poder receber vocês aqui também. Hoje é o dia em que nós lembramos e marcamos o segundo domingo do tempo do Advento. Então nós temos aqui a coroa de Advento que nos lembra esse tempo, essa passagem. E como temos feito aqui na comunidade, resgatamos as cores que simbolizam o significado de cada domingo. No domingo passado nós acendemos a primeira vela, a vela de cor vermelha, que lembra o perdão que Deus nos oferece. No domingo de hoje, junto com a vela vermelha, também será acendida a vela verde, representando o segundo domingo. A vela verde simboliza a esperança e a fé dos patriarcas. Lembram aqueles que começaram no seu testemunho de fé, que deram o seu testemunho para que hoje, mais de 2000 anos, a gente pudesse também conhecer a Jesus Cristo e os planos de salvação de Deus. Então, marcando este segundo domingo, convido a comunidade para cantar Advento é tempo de preparação, e durante este hino serão acesas as duas velas da coroa de Advento. Advento é tempo de preparação, trazer caminhos para o Deus criança, estar disposto a ajudar o irmão, e a uma irmã encher de esperança. Advento é tempo de avaliação, de unir caminhos e acertar estradas, é tempo certo para pedir perdão e perdoar seguindo de mãos dadas. Advento é tempo de transformação, mudar caminhos para o mundo novo, é ver o amor de Deus, é doação, é comunidade, é para todo o povo. Advento é tempo de decoração, flor e caminho da Pai na colina, encher de amor e luz o coração, para espalhar as noites natalinas. Convido aqueles que puderem a se colocar de pé. Queremos celebrar este culto em nome e na presença do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Oremos. Ó Deus, nosso Pai Celestial, com alegria e fé nos reunimos aqui na Tua presença, na comunhão de irmãos e irmãs em Cristo, ansiosos por ouvir a Tua palavra e por estar em comunhão por verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Ó Senhor, que o Teu Espírito Santo hoje nos fortaleça na fé, nos alimente para que sejamos fortes o suficiente em testemunhar o Teu amor e a Tua salvação neste mundo. Assim rogamos,
em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que contigo e com o Espírito Santo, um só e verdadeiro Deus, vive e reina eternamente. Amém. A comunidade queira sentar-se. Eu convido para nós acompanharmos a leitura do Evangelho para este domingo. Evangelho conforme Marcos, no capítulo 13, os versículos 24 a 37. Pode acompanhar nas Bíblias que estão nos bancos ou nas telas. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 24 a 37. Jesus disse: depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então, o Filho do Homem aparecerá descendo nas nuvens com grande poder e glória. Ele mandará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Jesus disse ainda: aprendam a lição da figueira, o que ela ensina. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. E Jesus terminou dizendo: mas ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Vigiem e fiquem alertas, pois vocês não sabem quando chegada é a hora. Será como um homem que sai de casa e viaja para longe, mas antes de ir, dá ordens, distribui o trabalho entre os empregados e manda o porteiro ficar de vigia. Então vigiem, pois vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar. Se será à tarde, ou à meia-noite, ou de madrugada, ou de manhã. Se ele chegar de repente, que não encontre vocês dormindo. O que eu lhes digo, digo a todos: fiquem vigiando. Obrigado. Até aqui, esta palavra do Evangelho. Queremos também acompanhar a leitura para a nossa reflexão desta manhã, conforme a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 3 a 9. Em 1 Coríntios 1, versículos 3 a 9, está escrito: que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que Ele tem dado a vocês, por meio de Cristo Jesus. Por estarem unidos com Cristo, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom da sabedoria espiritual. A mensagem a respeito de Cristo está tão firme em vocês, que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual, enquanto esperam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo vai conservá-los firmes até o fim, para que no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês não tenham culpa de nada. Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Até aqui, esta palavra bíblica. Querida comunidade, a passagem de 1 Coríntios, capítulo 1, enfatiza a graça de Deus, a santificação que Deus oferece àqueles que em Cristo creem e a concessão de dons espirituais junto à fidelidade de Deus em nos sustentar até o fim, em acompanhar, em estar do nosso lado. Para nós entendermos e entrarmos na meditação do texto bíblico, eu trouxe uma história para contar para vocês. A história do jardim abandonado. Conta a história que havia um jardim que ficava em uma cidade portuária, muito movimentada, cheia de templos religiosos, mas também com uma política muito corrupta. O jardim estava abandonado há muitos anos. Ervas daninhas sufocavam as flores,
o solo estava seco e improdutivo. Um dia, o rico e bondoso proprietário olhou para aquele terreno baldio com amor e decidiu restaurá-lo. Ele não cobrou nada dos antigos cuidadores negligentes. Em vez disso, ele enviou seus jardineiros, que limparam o terreno e plantaram novas e belas sementes. No entanto, as ervas daninhas da cidade vizinha continuavam a invadir o jardim. E os novos jardineiros frequentemente discutiam sobre qual método de jardinagem era melhor, ou quem era o melhor jardineiro. O proprietário, vendo a luta deles, enviou uma mensagem, lembrando-os de algumas verdades essenciais. Ele disse: vocês são meus, separados para um propósito especial. Eu lhes dei todas as ferramentas e as sementes necessárias para que o jardim floresça. Não se preocupem, pois eu sou fiel e terminarei o que comecei, e esse jardim ficará lindo. Essa história, ela ilustra o que o texto de Paulo quer dizer e qual é a intenção de Deus em sua graça para conosco. O proprietário bondoso que resolve restaurar o jardim é Deus. Os antigos cuidadores são aqueles que não creem em Deus, aqueles que não valorizaram a dádiva de Deus. Mas Deus ainda assim vai lá e restaura esse jardim. Isso é a graça de Deus. Mesmo não merecendo, Deus vai e nos restaura. As ervas daninhas que continuavam invadindo o terreno, mesmo depois de ser restaurado, representam as influências mundanas do mundo. Os pecados, as coisas erradas que acontecem ao redor do jardim. Continuavam a invadir ali os jardineiros. Quem são os jardineiros que Deus envia? Somos nós, aqueles que creem em Cristo, aqueles que recebem a graça de Deus. Diz a história que os jardineiros continuavam discutindo, depois que vinham de novo as ervas daninhas, os pecados, continuavam discutindo quem era o melhor jardineiro ou qual era a melhor opção para cuidar do jardim. E isso representa as divisões na igreja. Como também em Corinto havia muitas divisões. A carta de Paulo é a mensagem que o proprietário envia aos jardineiros. É a mensagem de Deus para nós. E nesta mensagem, Deus nos diz: vocês são meus. É a santificação de Deus. No texto bíblico, transparece a ideia de que nós somos separados para Deus e para a sua missão. Paulo diz: eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que Ele tem dado a vocês por meio de Cristo. Por estarem unidos com Cristo, vocês foram enriquecidos em tudo. Então isso é a santificação de Deus. Deus nos separa, Deus nos escolhe. Somos pessoas escolhidas por Deus. Não é nós que escolhemos Deus, Deus nos escolheu. A nós cabe aceitar a escolha de Deus. A mensagem também nos diz: eu lhes dei todas as ferramentas e as sementes para que o jardim floresça. Esses são os dons espirituais, de forma que nenhum dom espiritual está lhe faltando, diz o texto bíblico. Nós recebemos de Deus todos os dons necessários para fazer da nossa fé, do nosso jardim, da nossa comunidade, um lugar em que floresça o amor e a graça de Deus. Nós, como jardineiros, temos todas as ferramentas. Nós, como pessoas de fé, temos todos os dons necessários para que a vontade de Deus seja exercida, para que a palavra de Deus seja vivenciada, para que a graça de Deus seja testemunhada.
Não se preocupem, diz o dono do jardim, pois eu sou fiel e terminarei o que comecei. A carta de Paulo fala sobre a fidelidade de Deus. Deus é fiel até o fim, até o dia em que nosso Senhor virá. A história ilustra que, embora o jardim, ou seja, a igreja, a comunidade, possa ter problemas e imperfeições, a obra de Deus para nos restaurar a fé é fundamentada na iniciativa e na vontade do proprietário, do próprio Deus. É a sua fidelidade, não a nossa perfeição. É a fidelidade de Deus que garante a nossa salvação. Os jardineiros, a comunidade, portanto, é chamada a viver de maneira distinta do ambiente ao seu redor, a não se contaminar pelas ervas daninhas do mundo. Então, o texto do apóstolo Paulo hoje é para nós um chamado para uma comunhão verdadeira. A comunidade de Corinto que recebe esta carta é uma comunidade que tem todos os dons espirituais, que vive a sua fé, mas que começa a apresentar divisões. Porque contaminados pelas diversas religiões e diversos templos que tinha na cidade de Corinto, contaminados pela corrupção da política da cidade de Corinto, olha, eu até me tropico nas palavras, parece que nós estamos falando de nós, né? Mas eu estou falando de Corinto agora, que tinha diversas religiões, diversos templos, diversos deuses e muita corrupção. A comunidade de Corinto começou a se contaminar com isso. E aí uns defendiam um lado, outros defendiam outro lado. Uns diziam, nós temos que fazer isso para competir com a religião tal. Nós temos que fazer isso para ser melhor que a religião tal. E é aí que Paulo manda essa carta e diz, vocês receberam os dons de Deus. Não tem outra coisa que se preocupar. Vivam os dons de Deus. Não tem que se preocupar com o mundo pecaminoso lá fora. Não tem que concorrer. Não tem que se dividir por diversas opiniões. Tem que apenas viver os dons de Deus. Os dons espirituais que Deus nos dá, coloque ele a serviço de Deus. No mundo e na igreja, na comunidade. Apenas isso. E Deus é fiel. Deus vai nos conservar nesse caminho. Então, querida comunidade, o chamado para nós hoje é esse chamado à comunhão. É avaliar também a nossa vida de fé, a nossa comunidade, a nossa igreja. Quais são as contaminações que o mundo hoje oferece e que nos causam divisão? Também nós vivemos continuamente a tentação de nos dividirmos. O mal está atacando de todos os lados. Como comunidade, muitas vezes nós também caminhamos para situações em que a gente se divide. Divide opiniões, divide conceitos, divide ideologias, convicções. E aí a gente se afasta um do outro primeiro. E a consequência do afastamento um do outro é o afastamento de Deus. Como igreja também nós vivemos e sofremos essas pressões das ervas daninhas à nossa volta, do pecado, da ambição, da corrupção, das ideologias. E sim, como igreja luterana no Brasil, muitas vezes nós sofremos divisões. Existem pensamentos, ideologias que separam, que dividem a igreja. E a palavra do apóstolo Paulo hoje aponta justamente para isso. Quem somos nós? Nós somos aqueles que Deus agracia. Deus, por sua graça, nos chama. Não porque nós somos merecedores. Não porque a nossa ideologia é melhor do que a do outro. Não porque aquilo que eu penso é melhor do que do outro e por isso Deus concede a mim a sua graça. Deus nos concede a sua graça porque Deus quer. Deus nos dá a sua graça. Não porque eu acho que tem que remerecer. Não porque eu fiz alguma coisa melhor do que o outro e a graça de Deus é para mim e não para o outro.
Deus concede a sua graça a todos, também aqueles que negligenciaram, também aqueles que não cuidaram do jardim de Deus. Também a esse Deus oferece a sua graça. Então o apóstolo Paulo diz: vivam a comunhão. Lembrem que vocês têm todos os dons de Deus. O Espírito Santo está em vocês. Pelo batismo nós somos agraciados com os dons de Deus. Vivam isso, apenas isso. Não tem que olhar para ver como é que a outra religião está fazendo e vão ver se a gente faz melhor. Não tem que olhar para as ideologias e ver se eu convenço o outro que tem que pensar igual a mim. Tem que olhar para Deus, para o Espírito Santo de Deus. E estar vigilante. Vamos olhar um pouquinho agora para o evangelho que nós ouvimos hoje, né? Jesus diz: fiquem alertas, fiquem vigilantes. Estejam prontos. A parábola do dono que sai para viajar, dá tarefas aos empregados, deixa o vigia de prontidão e diz: quando eu voltar tem que estar tudo pronto. Os empregados não sabem quando o dono vai voltar, tem que estar sempre pronto. Todo dia a casa tem que estar limpa. Todo dia a nossa vida tem que estar sob a graça de Deus. Buscar o perdão de Deus para limpar a nossa vida. Todo dia o vigia tem que estar na porta esperando o patrão chegar. Todo dia nós devemos estar alertas, prontos para a vinda do Senhor Jesus neste mundo. Nós não devemos relaxar hoje e pensar: quando precisar, então eu procuro a igreja. Quando precisar, eu vou lá e confesso a minha fé. Quando precisar, eu me arrependo dos meus pecados. Temos que estar pronto hoje. Porque pode ser agora, pode ser daqui a pouco, pode ser quando a gente terminar o culto, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos. O nosso encontro com Deus pode ser a qualquer momento. E nós precisamos estar prontos. Jesus nos disse isso. Fiquem vigiando, fiquem alertas, fiquem preparados. E a carta de Paulo aos Coríntios alerta também aquela comunidade. Não se dividam pelas diferenças, mas se unam pelos dons espirituais e pela graça de Deus. E é essa mensagem que nós devemos carregar para nós hoje. Por que não viver a graça de Deus? Por que querer impor nossos pensamentos quando o mais importante é o Espírito Santo de Deus, é a graça de Deus em nossa vida? Por que viver e impor nossas ideologias quando a missão que Deus nos dá é testemunhar e colocar em prática os dons que Deus nos coloca? Então vamos olhar para aquilo que nós fazemos, para aquilo que cada um sabe fazer de melhor, os dons bem práticos mesmo, aquele que sabe ouvir, que sabe falar, que fala bem, que se expressa bem, que sabe acolher, que sabe dar um abraço. Aquele que canta, aquele que lê, aquele que sabe falar uma palavra de meditação, aquele que é bom no serviço manual, aquele que é bom para ajudar em tarefas, aquela pessoa que tem a paciência de organizar as coisas. Infinitos são os dons que Deus nos dá. Vamos colocar esses dons a serviço da vontade de Deus. E a vontade de Deus nós sabemos. Jesus resumiu a vontade de Deus em 2 grandes mandamentos. Qual é? Fala para mim aí. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a você mesmo. Essa é a vontade de Deus. Então nada do que nós fizermos que não corresponda a isso não tem valor. Todos os nossos dons, os nossos talentos, aquilo que a gente sabe fazer de melhor, deve estar a serviço do amor a Deus e do amor ao próximo. E é isso. E todo o resto é resto. Ideologias, técnicas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tudo isso não importa se nossos dons não estão a serviço de Deus. Se a graça de Deus não toca o nosso coração. Então, deixar Deus ser Deus na nossa vida. O domingo de hoje nos fala sobre a esperança e a fé
dos patriarcas. Quem são esses patriarcas? Os patriarcas, considerados patriarcas da igreja cristã, são aquelas pessoas que lá no passado foram consideradas mártires. Os próprios discípulos, apóstolos de Jesus, né, e depois tantas outras pessoas na história da igreja cristã que deram a sua vida para que a palavra de Deus fosse testemunhada. Que não temeram nem a morte para falar do amor de Deus. A esperança deles era tão grande que nem a morte os botava medo. E eles deram a sua vida para que a fé fosse passada adiante, para que o amor de Deus fosse transmitido. A esperança que eles tiveram foi tão forte que hoje nós conhecemos a Cristo por causa desse gesto deles, dos patriarcas, dos primeiros que testemunharam a fé, que enfrentaram desafios. Os patriarcas da igreja, quando tinham que testemunhar a fé, não era como a gente hoje, que tem que só vencer a vergonha ou vencer a preguiça e dizer eu creio em Deus e Deus é esse daqui. Eles tinham que enfrentar a morte para dizer eu creio em Deus. Eles eram perseguidos e assassinados por falar de Cristo. E nem assim perderam a sua fé e a sua esperança. É isso que Deus nos chama a fazer. Não perder a nossa fé, não perder a nossa esperança e não perder a nossa comunhão como povo de Deus. Nós aqui somos uma comunidade, somos a igreja de Cristo. Então nós devemos viver essa comunhão de maneira muito intensa. A gente é a família de Deus. Por isso é tão importante vir ao culto, vir à igreja. A gente transmite para quem está em casa, mas é para aquela pessoa que ou está longe, ou está viajando, ou está impossibilitada fisicamente de vir aqui. Porque aqui é onde nós temos comunhão. Os momentos que a comunidade oferece para comunhão devem ser entendidos como momentos ricos de comunhão. Quais são esses momentos? Coisas bem simples. O cafezinho depois do culto. O cafezinho não está ali para você ir lá tomar café. O cafezinho está ali para você conversar com as pessoas. O encontro da oásis, o encontro dos homens da Lelute, os jantares, os almoços, eles não estão ali porque tem que ir lá fazer dinheiro. É uma consequência, é importante viver essa comunhão também para o cuidado da comunidade. Mas é o momento da gente se encontrar, se conhecer, se divertir, se abraçar. O momento de estar aqui na igreja, no culto, é aquele momento de você orar por aquela pessoa que está do seu lado. Eu já falei isso tantas vezes aqui. A gente precisa olhar para quem senta do seu lado, para quem senta lá do outro lado da igreja. De repente você vê que seu vizinho vem também, aquela pessoa mora na minha rua, também é da minha igreja. E de repente você não vê mais aquela pessoa ali. Então, um telefonema, uma visita. Não estou te vendo mais na igreja, aconteceu alguma coisa, está precisando de ajuda. Isso é comunhão. Comunhão não é ali na Santa Ceia que a gente vai fazer daqui a pouco. Ali é a comunhão sagrada, a comunhão com Deus. É a comunhão que nos motiva a viver a comunhão entre nós depois da ceia. Esse é o chamado de Deus para nós. Viver essa comunhão de forma intensa, deixando as ideologias e as diferenças de lado e vivendo os dons espirituais de Deus. É isso que nos aproxima uns dos outros e é isso que nos leva à salvação. Fiquem vigiando, diz Jesus, fiquem prontos para isso. Exerçam essa fé todos os dias sob a comunhão e sob a graça de Deus. Amém. Vamos confessar a nossa fé na oração do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai
Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A comunidade queira sentar-se. Convido para cantarmos a canção Há Sinais de Paz e de Graça, e enquanto nós cantamos, queremos fazer o momento das ofertas, em gratidão a Deus, em compromisso de fé, em compromisso com a igreja. A oferta de cada domingo tem um destino, dentro do cronograma do Concílio Geral da Igreja e do Conselho Sinodal, e hoje é um dia especial no calendário nacional. Quem sabe que dia é comemorado no segundo domingo de dezembro? Hoje é o primeiro domingo de dezembro, desculpa, é o primeiro domingo de dezembro. Quem sabe o que se comemora hoje? Não? Hoje é o dia da Bíblia. É uma data no calendário nacional do Brasil, é o dia da Bíblia. E por isso, sempre nesse domingo, a ISLB destina a oferta para o Fundo de Divulgação e Distribuição de Bíblias. Então esse é um fundo que a igreja auxilia, que não pertence à igreja em si, é da Sociedade Bíblica do Brasil. Então essa oferta ela é destinada para a Sociedade Bíblica, que tem esse fundo, que envia Bíblias para quem solicita. Pessoas que pedem uma Bíblia, não tem como comprar, comunidades que fazem projetos de distribuição de Bíblia. Então é um fundo muito bonito, que leva a palavra de Deus escrita para diversos contextos e diversas situações, ajuda também na manutenção da tradução, da correção dos textos bíblicos. Então esse fundo hoje, em comemoração ao Dia Nacional da Bíblia, é o destino da nossa oferta neste culto. Enquanto nós fazemos a oferta, cantamos. Há sinais de paz e de graça nesse mundo que é Deus. Em meio aos poderes das trevas, manifestam-se as forças do céu. A terra moveu-se no espaço, o sol a brilhar com fulgor, o ar estendido nas nuvens, são sinais de que Deus é Senhor. O sinal mais claro e evidente foi erguido por Cristo Jesus, por amor ao mundo perdido, deu a própria vida na cruz. Cidade construída no monte, oculta não pode ficar. A luz por Cristo acendida, deverá luz brilhar. Palavra de verdade, anúncio de paz e perdão, abraço que aceita e sustenta, são luzes na escuridão. Quem maldizendo as trevas, vencerá o reino infernal. Só a luz que por Deus foi acesa, vai triunfar sobre o mal. O povo de Cristo na terra, onde sombra na luz do Senhor, em todo teu ser resplandeça o bendito sinal do amor. Convido aqueles que puderem a se colocar de pé.
O Senhor esteja com vocês pelo poder do seu Espírito Santo. Oremos. Senhor nosso Deus, a Ti rendemos honra, glória e louvor, em gratidão por Tua bondade e fidelidade para conosco. Tu tens mostrado a nós a salvação por Teu Filho Cristo Jesus, anunciando em nossas vidas de maneira especial em tempos de Advento e Natal. Te agradecemos e Te louvamos cantando. Santo, 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 Deus onipotente, canta plena, canta salve, Santo, 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 bom e verdadeiro, és Deus Filho, excelso Criador. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, o tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: comei dele todos. Isto é o meu corpo que é dado por vós para a remissão dos vossos pecados. Fazei isto em memória de mim. Amém. Por semelhante modo, após haver ceado, Jesus tomou também o cálice e, o tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos. Este cálice é a nova aliança, dado e derramado em favor de vós, para a remissão dos vossos pecados. Amém. Ó Deus fiel, derrama sobre nós o Espírito Santo, que nos dá vida, que cria comunhão e nos torna um só corpo. Dá, Senhor, que partilhando deste pão e deste cálice, possamos viver a partir de Tua promessa em nossa vida diária e dar testemunho de Tua fidelidade. Envia Teu Espírito. Envia Teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia Teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Ó Santo Deus, como sinal da comunhão que queremos ter contigo, e também entre nós, irmãos e irmãs em Cristo, nos unimos em oração como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Venham, pois tudo está preparado. O convite para a ceia é Jesus quem faz. Todas as pessoas batizadas são chamadas e bem-vindas para este momento de comunhão. Amém. A comunidade queira sentar-se, nossos músicos vão nos auxiliar com a canção durante o momento de distribuição da ceia, e nós então podemos nos aproximar para, como de costume, em fila, receber a hóstia. Quem necessita, avisa, tem também aqui o pão sem glúten.
Oremos. Graças te damos, ó Deus, porque vieste a nós nesta ceia que fortalece a nossa fé. Dá que esta comunhão nos ajude a crescer no amor, na comunhão verdadeira como povo de Deus, no compromisso de vivermos uma vida a exemplo de Cristo. Ó Senhor, que anunciemos a Cristo em nossas palavras, ações e orações. Por teu Filho amado, nosso Salvador. Amém. Temos aqui um pedido de agradecimento pelo aniversário que hoje comemora a senhora Karen Schlegel. Cadê a dona Karen? Parabéns, feliz aniversário, né? Muito bem. Tem mais alguém hoje aqui também, que está fazendo aniversário hoje, que é a dona Marise Groth, tá? Cadê? Está ali, ó. Dona Marise, feliz aniversário.
Muito bem, uma graça sempre poder celebrar e hoje na companhia da comunidade. Esses nomes são os que chegaram aqui. Tem mais alguém que está de aniversário hoje, que está presente aqui? Não está aqui, né? Hoje também? É a Carmen. A Carmen também hoje de aniversário aí também. Então, felicidades, né? Uma alegria poder celebrar. Isso? Que bom a gente, ter esse momento de celebrar a vida, agradecer a Deus também na presença de Deus. Vamos também agradecer em oração por esse momento. E temos aqui o pedido de oração. Hoje, a mãe da... Meu Deus, fugiu o nome. Deu um branco aqui, Ademilde. A mãe da Ademilde, sogra do Paulo Prochnow, a dona Hildegard York Pazold, está sendo lembrada em oração memorial pelo seu falecimento. Ela faleceu no dia 19 de novembro e hoje, lá na sua comunidade em Massaranduba, a família, os que estão por lá, estão se reunindo para a oração memorial no culto e a gente quer estar junto aqui com a Ademilde, pelo falecimento da sua mãe, pela sogra do Paulo, e que também possamos ter esse momento sob a graça e a presença de Deus, na certeza de que Deus a acolheu para a eternidade e a guarda em seus braços. Também queremos colocar em oração, peço mais uma vez oração pela minha sogra, Maria, mãe da Raulinda, que continua na luta, na difícil luta contra o câncer, e com dias, ora bom, ora difíceis. Essa semana foi uma semana difícil outra vez, A gente colocar então, sob os cuidados de Deus, essa fase tão delicada da vida. Demais pedidos que temos em nossos pensamentos, convido a nos colocarmos de pé, oremos. Amado e querido Deus, celebrar diante de Ti, na companhia de irmãos e irmãs na fé, é sempre motivo de alegria e de gratidão. Tu és Deus de amor e nos chama à comunhão. E sabemos, Senhor, que viver sozinhos e sozinhas é motivo de tristeza, motivo de aflição. E por isso a comunhão na Igreja de Cristo, na comunidade, é motivo de gratidão e alegria. Te agradecemos, Senhor, por Tua palavra. Te agradecemos porque Tu não desistes de nós e nos ensinas a sermos perseverantes, estarmos prontos, vigilantes para o encontro contigo, sermos perseverantes na comunhão, usando os dons que Tu nos dás para o testemunho e a vida como comunidade, como povo Teu. Ajuda-nos nestas tarefas, ó Deus. Permita-nos, Senhor, seguir sempre os Teus caminhos e não nos deixe cair sob a tentação do maligno. Não nos deixe viver sob a guarda do pecado do mundo, mas caminha conosco e torna-nos persistentes a viver sob a Tua graça. É por graça, por gratidão e fé que nós temos tantos motivos a agradecer, como hoje aqui lembramos as pessoas aniversariantes aqui presentes. Também queremos agradecer por todas as nossas vidas, pelo pão de cada dia, por nossos lares, nossa família, pelos caminhos que Tu colocas para nós, ó Deus. E rogamos, na confiança a Ti, caminha conosco, dá-nos sempre os Teus caminhos e apazigua o nosso coração, para que saibamos aceitar e entender os caminhos que Tu colocas em nossas vidas e agradecer por eles. Santo e bondoso Deus, em Tuas mãos também colocamos aqui a família enlutada pelo falecimento de Dona Hildegard. Também colocamos em Tuas mãos todas as situações de doença, situações de pessoas que precisam de cuidados em casa ou mesmo nos hospitais, situações onde dentro do lar as pessoas precisam de paz, de perdão, de amor. Tudo isso, Senhor, e todos aqueles pedidos que estão em nossos pensamentos, nós entregamos a Ti,
confiantes de que Tu acolhes e caminhas ao lado de cada uma dessas situações. Assim rogamos e agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Recebam a bênção de Deus. O Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, abençoe e guarde a cada um e a cada uma de vocês. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. O Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz. Te abençoe Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eu convido a comunidade ainda a se sentar e nós queremos prestigiar e agradecer aos músicos que hoje nos acompanharam com as canções, com os metais, piano. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Eles ainda prepararam e vão apresentar para nós como pós-lúdio a canção Sou Feliz. Uma salva de palmas. Muito obrigado. Deus abençoe. A todos vocês um grande abraço, um abençoado domingo, um bom dia.